Oi, crianças, tudo bem com vocês? Nossa, que saudade que eu tava das nossas aulas. A gente passou aí por umas férias, mas estamos de volta com a nossa EBD. Tô muito feliz mesmo. Espero que a gente possa continuar aprendendo muita coisa legal sobre a palavra de Deus. Antes da gente começar com a nossa aula de hoje, eu vou fazer uma oração, tá? Senhor Jesus, graças te damos, Pai, por mais uma vez a gente está aqui no CBD, mesmo que ainda por vídeo. Senhor, permite que a gente possa ter muito aprendizado nesse próximo semestre. Senhor, que o Senhor abençoe tanto os professores quanto os alunos, que o Senhor fale ao nosso coração no dia de hoje, que a gente possa estar atento à tua palavra, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, antes da gente começar a nossa história de hoje, eu quero que a gente relembre algumas coisas que a gente aprendeu e estudou antes das férias. Vamos lá. Vocês lembram que o povo de Deus, o povo hebreu, passou muitos anos como escravo lá no Egito, sofrendo muito, até que Deus enviou Moisés para libertar o povo. E aí eles passaram anos no deserto, 40 anos viajando no deserto, até chegar em Canaã. Bom, e aí a gente viu também que Deus enviava profetas para cuidar, conduzir o povo a seguir a vontade de Deus. A gente viu o profeta Eliseu, o profeta Elias. Só que o povo de Deus tinha um problema muito grande, que era a desobediência, vocês lembram? Que Deus sempre abençoou muito o seu povo e ainda assim eles eram muito ingratos, eles brigavam entre si, mentiam, eles adoravam outros deuses, faziam estátuas e tudo isso deixava Deus muito triste. Mas mesmo assim, Deus sempre foi muito misericordioso com o povo e dava muitas chances para eles se arrependerem, pedirem perdão. Só que nada disso adiantava, porque depois eles voltavam a fazer tudo errado de novo. Não aprendiam nada com aquilo. Bom, isso foi um resumo do que a gente viu, né, antes das férias. Espero que vocês tenham lembrado um pouco. Agora vamos para a nossa história de hoje. O povo de Deus continuou muito desobediente. E aí Deus decidiu mandar um castigo. Ele permitiu que um rei muito malvado, chamado Nabucodonosor, invadisse Jerusalém. Jerusalém era a cidade onde o povo de Deus morava. Então ele permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém e destruísse completamente a cidade. Todas as casas, tudo foi destruído, inclusive o Templo de Jerusalém. Olha só, este templo aqui, quem mandou construir foi o rei Salomão. E aí o rei Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, destruiu o templo. Olha aqui, tá vendo? Todas as paredes quebradas, colocaram fogo, todos aqueles utensílios de ouro que os sacerdotes utilizavam nos sacrifícios, tudo foi levado embora, eles roubaram tudo. Além dessa destruição toda, o rei Nabucodonosor prendeu todo o povo de Deus e levou para Babilônia, que era a cidade do rei Nabucodonosor. Era uma cidade muito distante de Jerusalém e eles ficaram presos lá por muitos anos. Mas, apesar disso tudo, de Deus ter permitido essa invasão, destruir a casa de todo mundo, destruir esse templo e ter permitido que o povo de Deus fosse levado preso para Babilônia, ainda assim Deus nunca abandonou seu povo. Deus continuou cuidando e protegendo o povo,
mesmo depois de tudo isso. Sabe que Deus é muito amoroso e Ele amava muito o seu povo. Apesar de toda a desobediência, de tanta coisa errada que eles faziam, Deus nunca deixou de amar o seu povo. E, mais uma vez, Deus foi bondoso e misericordioso. O rei Nabucodonosor já tinha morrido, e aí quem estava reinando dessa vez era o rei Ciro. Deus então fez com que o rei Ciro fizesse um decreto libertando o povo de Deus da Babilônia. Nesse decreto ele permitia que o povo de Deus voltasse para Jerusalém. E além de tudo, o rei Ciro ia ajudar o povo a reconstruir a cidade e reconstruir o templo. Então, o povo de Deus pegou todos aqueles utensílios do templo que tinham sido roubados pelo rei Nabucodonosor, pegaram tudo aqueles objetos de ouro, levaram de volta para Jerusalém, fizeram uma viagem longa até lá, mas eles estavam muito felizes de poder voltar para casa. E aí voltaram a reconstruir o templo, o altar onde eram feitos sacrifícios, fizeram tudo bonitinho, tudo de novo, colocaram lá os objetos de ouro para que os sacerdotes pudessem fazer o trabalho de sacrifício, tudo mais. Só que o que aconteceu? Durante a reconstrução do templo, demorava muito tempo, né? Porque não era simples de fazer um templo daquele. Alguns outros povos que moravam ali perto de Jerusalém ficaram um pouco incomodados com a volta do povo de Deus a Jerusalém e incomodados com eles estarem construindo o templo, reconstruindo, né? E aí, eles queriam que o templo parasse de ser construído. Começaram a contar algumas mentiras sobre o povo de Deus, falar umas coisas ruins sobre eles. E isso desanimou muito o povo de Deus. Mas aí, Deus mandou 2 profetas. Novamente, Deus mandando homens para abençoar o seu povo. Esses profetas chamavam Ageu e Zacarias. Tanto que a gente tem 2 livros na Bíblia com o nome deles, né? E eles foram muito importantes na reconstrução do templo. Porque quando o povo de Deus estava super desanimado, com todas aquelas mentiras que estavam falando deles, os profetas falaram assim, não, gente, a gente está fazendo uma coisa boa, Deus ordenou que a gente fizesse esse templo, a gente está aqui de volta a Jerusalém, na nossa cidade. Deus permitiu que a gente voltasse depois de tanto tempo na Babilônia preso, sofrendo, a gente está aqui de novo. Deus está provendo os recursos para a gente construir esse templo que é o lugar de adoração a Deus. A gente não pode ficar desanimada porque é o que os outros povos estão falando da gente. A gente sabe que a gente é o povo escolhido de Deus. E Deus tem nos abençoado, cuidado de nós. Isso tem que ser a nossa motivação para reerguer o nosso templo. Então, o povo de Deus que estava todo tristinho aqui, ó, tá vendo? Todo mundo desanimado, reconstruindo o templo, mas o pessoal não tava vendo muito propósito naquilo, tava meio chateado com as coisas que estavam falando deles. Depois disso, de tudo isso que os profetas falaram, eles ficaram muito animados. Não, vocês têm razão, a gente não pode ligar pro que eles estão falando da gente. A gente tem que lembrar que tem um Deus que cuida de nós, que nos abençoa, que está permitindo que a gente reconstrua o templo. Então a gente não pode ficar triste. Vamos continuar construindo o templo e eles conseguiram. Olha aqui, ó, que bonito que ficou o templo. Reconstruíram tudo do jeito que era, bem bonito, do jeito que foi ordenado que fosse feito. Ficou bem legal. Colocaram de volta lá todos os utensílios do templo. A gente pode aprender muitas coisas com essa história de hoje. Primeiro, sobre a desobediência. A gente viu que o povo de Deus sempre foi muito desobediente, né? E dessa vez, Deus mandou um castigo. Permitiu a invasão de Jerusalém, a completa destruição da cidade e do templo também. Permitiu também que eles fossem presos e levados para uma terra distante, a Babilônia. E, apesar disso tudo, Deus continuou cuidando deles.
E Deus é assim com a gente também. Deus cuida de nós, nos ama, nos protege, dá tudo o que a gente precisa. A gente vê que a gente tem uma família tão bem cuidada por Deus, né? E isso é muito bom. E outra coisa é que Deus nunca nos abandona. Mesmo estando lá numa terra tão distante, Deus continuou com eles. A gente sabe que Deus está em todos os lugares. Aqui, por exemplo, como vocês podem ver, não tem ninguém comigo. Mas eu sei que Deus está aqui, assim como Deus está com você também. E depois de todos esses anos que eles passaram lá presos na Babilônia, Deus cumpriu a sua promessa e libertou o seu povo. Permitiu que eles voltassem para Jerusalém, permitiu que eles reconstruíssem a cidade do zero, assim como o templo também, que era muito importante para eles terem o templo. E a gente tem que lembrar também que Deus é fiel. Tudo aquilo que Deus promete, Deus cumpre. E isso é muito maravilhoso. Bom, gente, aqui fica a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram ler essas histórias, a história que eu contei aqui para vocês hoje durante a semana, os textos são 2 Reis, capítulo 5, que fala sobre a invasão de Israel, a destruição do templo, da cidade e o exílio para a Babilônia. E a história da reconstrução do templo está no livro de Esdras, capítulo 4 até o 6, tá bom? Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado e até já!